Oi, gente! Já tá todo mundo entrando aí. Oi, oi, oi. Tô dando oi pra quem tá entrando já. Em seguida a gente já vai começar. Olá, gente! Oi, oi. Tô tentando ler aqui. Oi, Beres. Oi, Eduardo. Oi, William. Gente, separei um assunto bem legal pra gente que vocês já viram, né? Qual é? Que é sobre os pincéis, né? Então eu tô separando aqui alguns materiais enquanto o pessoal ainda tá entrando. E daí a gente vai começar a falar sobre pincéis. É importante, gente, que vocês deixem as dúvidas de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida sobre os pincéis. Vão deixando todas as dúvidas de vocês aí, que eu vou tentando responder ao máximo que eu conseguir já ao vivo. Senão eu vou deixando essas respostas aqui embaixo, nos comentários, como eu conseguir, tá? Mas eu vou tentar responder o máximo que eu conseguir ainda aqui na live, tá? Na quinta-feira, que foi quando eu fiz a outra live, eu tive que finalizar uma live, porque fechou 1 hora, e depois eu abri mais uma em meia hora, né? Eu vou tentar finalizar essa hoje dentro de 1 hora, tá? Para que a gente não saia e tenha que voltar novamente. Certo? Não tô vendo ali os coraçõezinhos. Eu gosto muito de ver quando vocês colocam um monte de coraçãozinho assim, fica tudo subindo assim. Um monte de... Isso aí, ó. Esse coraçãozinho muito legal, adoro. Fico muito feliz. Oi, Eliana. Oi, Josi. Oi, Leonardo. Oi, Mari. Oi, Eda. Oi, todo mundo. Oi, gente. Então vamos começar. Uh, Depois eu quero um feedback também de vocês. Como é que tá sendo essas lives para vocês, né? Como é que tá o som? Como é que tá a luz? Enfim, como tá o conteúdo para vocês? O que vocês gostariam de ver de conteúdo por aqui? Deixem tudo aí nos comentários, tá? A gente vai anotando tudo isso para melhorando cada vez mais para vocês essas lives. Agora eu vou tentar fazer uma frequência de lives todas as segundas e quintas-feiras às 19 horas, tá? Eu vou tentar manter essa frequência toda segunda e quinta, certo? Será que fica bom esse horário para vocês às 19 horas? Por enquanto, na época da quarentena, funciona muito bem, né? Depois é um pouquinho mais complicado. Assim que a gente retornar ao normal, vai ser um pouquinho mais difícil. Mas daí a gente tenta arrumar um outro horário pra gente fazer esses encontros presenciais. A gente se vendo, né? Eu vendo a fotinha de vocês, vocês me vendo, vocês escutando a minha voz, eu falando desesperadamente, até eu me cansar e não ter mais fôlego. Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Adriano Roman. Eu trabalho hoje dentro do Instituto Embeleze. Eu já trabalho há 5 anos dentro do Instituto Embeleze com a formação profissional de maquiagem. Além de mim, tem outros professores da área da maquiagem, o Carlos Godoy e a Marcela. São 2 professores que também trabalham com maquiagem. Em seguida, eles vão estar também apresentando as lives deles por aqui e a gente vai prestigiar os colegas também. O assunto de hoje que eu vou abordar com vocês é pincéis de maquiagem. Eu não sei quais as dúvidas de vocês sobre os pincéis, mas eu já vou começar a explicar para vocês que existe uma gama gigantesca de tipos de pincéis no mercado. Ou não, né? Quando a gente vai olhar e vai comprar um pincel de maquiagem, tem 500 mil funções, 500 mil tipos diferentes de pincéis, né? Hoje eu vou tentar esclarecer algumas dúvidas sobre esses tipos de pincéis. O mais importante que a gente entenda é que os pincéis se dividem basicamente em 3 tipos específicos. Primeiro, os pincéis de cerdas sintéticas, que são aqueles pincéis que a gente vai usar para produtos líquidos ou cremosos. Os pincéis de cerdas sintéticas eles são feitos de nylon ou de taclon. O taclon é um nylon mais polido, mais elaborado, mais macio, que vai ajudar muito na hora da aplicação dos produtos na pele. Ele é mais delicado, ele é mais maciozinho. Tá? Então os pincéis de cerdas sintéticas a gente vai usar para base, a gente vai usar para corretivo, para batom, para delineador líquido, para delineador em gel, tudo que for líquido ou cremoso, a gente vai usar os pincéis de cerdas sintéticas, tá? Existem também os pincéis de cerdas naturais. Os pincéis de cerdas naturais são feitos de pelos de
animais, então é de pelo natural. Esses pincéis, eles funcionam muito, muito bem para produtos em pó, porque o fiozinho do pincel, a cerda do pincel, deixa eu pegar um aqui. A cerda do pincel, o fio do pincel, ele é feito de fio natural. E é como se fosse o fio do nosso cabelo, né? Ele é formado por pequenas escamas que vão compondo o fio do pincel. E essas pequenas escamas, elas seguram muito bem o pó. Então, conforme a gente vai passando o pincel no rosto, esses pozinhos que ficam presos nessas escaminhas vão soltando na pele. Então a gente consegue fazer uma aplicação muito uniforme na pele e bem interessante, tá? Então, cerda sintética para produtos líquidos e cremosos e cerdas naturais para produtos em pó, basicamente. Aí existem também os pincéis de cerdas mistas ou os duofibers, né? Os pincéis duofibers, eles são mais ou menos neste formato, em vários tamanhos diferentes também, tá? Esse pincel, ele tem dois tipos de cerdas, as cerdas sintéticas, que são essas cerdas branquinhas aqui, e as cerdas naturais, que são essas cerdas mais escuras, tá? Ele não é pintado, ele é separado, tá? Tem as cerdinhas brancas e as cerdinhas escuras. Ele é um pincel de cerda mista, sintético e natural. A gente então pode usar esse pincel para todas as funções da maquiagem. Por exemplo, se eu quero usar pó com esse pincel, não tem problema, eu vou pegar o meu pó e aplico o pó em todo o rosto. Ah, quero aplicar agora um blush. Eu vou pegar um outro pincel duofiber, de outro tamanho, menor, e vou aplicar o meu blush. Ah, não, eu gosto de aplicar base com esse pincel. Então a gente vai pegar um outro pincel de tamanho diferente e vai aplicar base. Ou corretivo. Então existem vários tamanhos e formatos desses pincéis, tá? Tanto de pó, de base, de corretivo. Para todos os pincéis existem muitas funções e muitos tamanhos diferentes. Vou falar de cada um deles então, começando com... Deu para entender até aqui os tipos de pincéis? Pincel de cerda sintética, cerda natural e as cerdas mistas, que são os duofibers? Dá para entender isso? A divisão entre eles? Se sim, deixa um okzinho aí para eu ir vendo vocês, o que vocês estão comentando aí, tá? Sempre que tiver perguntas, pode me fazer, tá? Sempre que tenha duas cores, eles são cerdas mistas? O Eduardo quer saber. Não, Eduardo, não quer dizer que por ele ter duas cores ele é cerdas mistas. Por exemplo, esse aqui. A gente vê que ele tem duas cores, né? O pretinho e o branquinho. Ele não é um duofiber. Ele é um pincel polido na ponta, então a ponta fica mais clarinha, ele fica mais macio nessa ponta, só que a cor dele é pretinha, né? Então ele é um pincel sintético. Não necessariamente. Se ele tiver duas cerdas, se a gente conseguir observar, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, tá? Ó, vocês conseguem ver que tem os fiozinhos brancos que vão lá do início até, desde lá do cabinho até a ponta, branquinho, e tem as cerdinhas escuras também, tá? Então ele não é pintado, eles são duas cerdas mesmo, ele é mesclado, cerda natural e cerda sintética. Não quer dizer só porque ele é pintadinho de branco na ponta que ele é duofiber, tá? Não é, não necessariamente, certo? Vamos lá, eu vou começando a falar sobre os tipos de pincéis e as funcionalidades, tá? O primeiro pincel que a gente usa, que eu geralmente uso, é o pincel para fazer a pré-maquiagem, ou seja, para aplicar hidratante, aplicar primer, aplicar as loções controladoras de oleosidade, enfim, aplicar todos esses produtos na pré-maquiagem. Eu gosto muito de usar o pincel mais clássico de todos, que é o pincel duofiber, o pincel língua de gato, desculpa. Esses pincéisinhos língua de gato aqui. Então existem vários tamanhos e formatos, né, dos línguas de gato. Tem esse quadradinho, tem esse arredondadinho, tem um que é um pouco mais fino, mas todos se prestam para a mesma função. Todos eles vão servir para aplicar produtos líquidos ou cremosos na pele, tá? Esse aqui é o mais clássico de todos, né? Esse pincel língua de gato, ele tem o formato achatadinho e levemente arredondadinho. Ele é ótimo para aplicação de produtos como primer, hidratante, tá? Para base ele funciona muito, muito bem, mas eu particularmente eu não gosto dele
porque conforme a gente passa ele no rosto, acaba que ele deixa meio riscadinho. Quem usa esse pincel geralmente me comenta isso, que quando passa o pincel deixa umas risquinhas, né? Para que isso não aconteça e a gente use esse pincel para base, é legal que a gente aplique dando pressionadinhas, aplica, né? No rosto, puxando, e depois vem com ele dando pressionadinhas em todo o rosto. Assim a gente vai evitar aquelas linhas que ficam, ou aplicação cruzada. A gente puxa o pincel num sentido, vem com o pincel no outro sentido, tirando as linhas, tá? Então esse é o pincel mais clássico que a gente tem para base. O segundo pincel que a gente usa bastante para pré-maquiagem ainda é o Duo Fiber, que eu gosto muito de usar, tá? São os Duo Fibers. Pincel Duo Fiber, esse que eu acabei de mostrar, eu gosto muito de usar hidratante com ele, tá? Mas ele também serve, como eu disse anteriormente, para aplicação de base, tá? E aí tem vários tamanhos. Aí a gente tem vários tamanhos de pincéis Duo Fiber. Os maiores a gente usa para aplicação em todo o rosto, os menores para áreas menores, como por exemplo para corretivo. Eu concentro melhor o corretivo nessa região. Ou esse aqui, que é menor ainda. Concentro melhor o corretivo na região. Eu tenho um menor ainda que eu gosto bastante, que é este aqui. Esses pincéis que eu estou mostrando para vocês são os pincéis que eu tenho aqui em casa, tá? Então eu não vou ter todos para mostrar para vocês, mas eu tenho uma grande maioria que já vai ajudar a explicar bem a funcionalidade desses pincéis, tá? Próximo pincel. Tem perguntas aí, Leonardo? Por enquanto nada. Não? Cadê as perguntas, gente? Vão perguntando aí, tá? Eu vou mostrar um primeiro pincel que eu gosto de usar para aplicação de base. Todos esses que eu falei, tá? O língua de gato tradicional, o pincel Duo Fiber e o pincel Kabuki, todos esses pincéis, que o Kabuki é esse, tá? Todos esses pincéis, eles servem muito para aplicação de base. Eu gosto muito desses pincéis Kabukis para aplicação de base, tá? Kabuki de topo reto. A gente tem os Kabukis de topo reto, que são esses retinhos, e a gente tem os Kabukis arredondados, que ele é arredondadinho, e a gente tem os Kabukis cônicos, que são esses pincéis mais pontudinhos. Os pincéis Kabuki são esses pincéis que eles têm maior concentração de cerdas, tá? Ele é mais denso, ele tem mais quantidade de cerdas. Então tem vários tipos e formatos de pincéis Kabukis. Eu gosto muito para aplicar base este aqui, o Kabuki reto, e esse pequenininho eu gosto para precisão. Esse aqui eu gosto muito para esfumar corretivo, para fazer contorno ou a iluminação do rosto. Esses menorzinhos eu gosto muito para essa região, tá? Então aqui, ó, eu tenho alguns modelos diferentes de Kabukis, mas todos têm a mesma função. Todos eles servem para aplicar base no rosto, tá? Temos vários tamanhos e modelos, mas todos eles vão se prestar para aplicação de base no rosto. Vocês costumam usar qual pincel para aplicar base? Deixem os comentários de vocês aí, que eu vou dando uma olhada. Oi, Kate, tudo bom? Como é que estão as tuas alunas aí em Alvorada, gata? Tudo tranquilo? Tô te acompanhando lá no Instagram também, Kate. Tá com os trabalhos muito lindos. Parabéns. Oi, Lucas, como é que está? Gente, vão botando os pincéis que vocês usam para aplicação de base aí embaixo, que daí eu vou conseguindo ler aqui. Lucas, quais as marcas você recomenda? Lucas, tem várias marcas diferentes, dos mais baratos para os mais caros, tá? Eu recomendo duas marcas que são baratas, entre aspas. A Macrylan é uma marca super barata e tem uns pincéis muito bons. Por exemplo, este pincel aqui é da Macrylan. Esse outro aqui também é da Macrylan. E eles são muito bons, eles se prestam muito para essa função, tá? E são pincéis que custam em torno de R$100 o kit com 22 pincéis, R$80 o kit com 22 pincéis, então vale muito a pena. Tem também o kit da Love Beauty, é um kit um pouco mais carinho, a qualidade é muito boa,
que são esses kits vermelhinhos que eu mostro para vocês, tá? Esse kit da Love Beauty estava em torno de 200 e poucos reais, 250. Também gosto muito desses pincéis, tá? Tem os pincéis da New Face, tem os pincéis da Ruby Rose, tem os pincéis da Playboy. Pincel, gente, de verdade, pode ser baratinho. Não tem muito problema, não tem muita marca, tá? As marcas que geralmente eu uso são os pincéis da Macrylan, que tem um custo-benefício muito bom, e os pincéis da Love Beauty eu costumo usar muito, tá? Eu tenho uns 3, 4 kits de pincéis, tanto da Macrylan quanto da Love Beauty, são as duas marcas que eu recomendo bastante, certo? Uma outra coisa que dá para usar, como o Eduardo, acho que foi o Eduardo que comentou, são as esponjinhas, né? Então a gente tem as esponjinhas. Olha a minha caneca. A gente tem as esponjinhas que elas servem muito também para aplicação de base, tá? Então essas esponjinhas nesses formatinhos, ó. Todas essas esponjinhas, coxinha, gotinha, esponja drop, esponja tipo Beauty Blender, elas são ótimas para aplicação de base ou corretivo também. Pensem sempre assim, ó. Quando a esponjinha é grande, ela serve para aplicação de base. Quando a esponjinha é pequena, ela serve para aplicação mais precisa, como corretivo, algumas áreas menores do rosto, onde a gente queira usar. Mesma coisa a função dos pincéis. Eu tenho um pincel Duo Fiber grande. O pincel Duo Fiber grande é para eu usar em todo o rosto. Já o pincel Duo Fiber pequeno é para corretivo, é para precisão. Pincel Kabuki. Pincel Kabuki grande eu uso para todo o rosto. Já os pincéis Kabukis menores, como por exemplo este aqui, eu uso para corretivo, para áreas menores do rosto, tá? Então sempre pense, o pincel grandão é para todo o rosto. Os pincéis no mesmo formato, só que menores, a gente usa para áreas menores, para precisão, para corretivo, para dar acabamento nessa maquiagem, certo? Então até agora eu já falei das esponjinhas. Ah, e as esponjinhas, gente, eu sempre gosto de usar elas úmidas, tá? Essa esponjinha e essa são basicamente do mesmo tamanho. Só que quando eu umedeço, quando eu molho essa esponjinha, ela cresce e fica mais macia. Então é mais fácil de utilizar. Então sempre usem as esponjinhas úmidas, porque ela vai empurrar a base contra a pele. Aqui na esponjinha vai ter água. A água e o óleo da base, eles não se misturam. Então uma vai empurrar a outra. Então quando eu venho com a esponjinha úmida, eu consigo empurrar bem a base contra a pele, porque não vai ser absorvida pela esponja, certo? Alguma pergunta aí, Leonardo? Não. Ok. As que tinham eu já respondi, né? Viram a minha canequinha? Que linda! Ó. Linda, né? Gente, vamos lá. Falando dos pincéis para corretivo, tá? Lembrando que eles podem ser de vários tamanhos diferentes, como os língua de gato, os Duo Fibers, ou os língua de gato, todos são pequenininhos, ou os Kabukis, são todas as versões menores para corretivo. Todos eles vão servir para corretivo, tá? São modelos diferentes, mas que funcionam para a mesma função, aplicar corretivo na pele. Aí as alunas às vezes me perguntam, prof, tem que ser exatamente esse pincel que tu está usando em sala de aula? Não, não precisa. A gente olha quantos formatos diferentes de pincéis e todos eles servem para a mesma coisa, que é para aplicação de corretivo, tá? Eu não tenho muita neura em pincéis. Esse aqui é um pincel que eu gosto muito, é um Kabuki chanfrado pequenininho, que eu gosto muito de trabalhar ele na região dos olhos. Quando eu vou trabalhar potencializadores na pálpebra para fixar as sombras, é um pincel que eu gosto muito, é um pincel que eu gosto de pedir para as minhas alunas. Mas fora isso, todos os outros pincéis funcionam para essa função, tá? Vão deixando as dúvidas de vocês aí sobre os pincéis, que depois eu vou retomando essas perguntas e vou respondendo para vocês, certo? Aqui, ó, pincel de pó. Pincel de pó também tem vários tamanhos, gente.
Desde os maiores para os menores a gente tem. Então, dependendo do tamanho do rosto, dependendo da necessidade, a gente vai usar um tamanho maior. Quando eu quero fazer uma aplicação super leve na minha pele, eu não quero concentrar tanto pó na minha pele, eu pego os pincéis maiores. Então, eu consigo fazer uma aplicação mais suave na minha pele. Onde eu quero concentrar mais produto, eu pego um pincel menor. Então eu consigo depositar mais produto nas áreas que eu quero criar uma cobertura maior com o meu pó. Então pensem, sempre os pincéis maiores, eles vão espalhar mais os produtos na pele, os pincéis menores eles vão concentrar um pouquinho mais, tá? Pincéis de blush? Ela comentou. Como assim? Todos esses pincéis aqui são para pele, tá? Todos esses aqui são pincéis de pó para aplicação na pele. Esses aqui, ó, são pincéis de blush, tá? Esse pincel aqui, ó, que são pincéis de pó, eles são pequenininhos, correto? Então, se eu quiser usar eles para aplicação de blush, ou iluminador, ou contorno, eu posso fazer essa aplicação sem problema nenhum, porque daí ele me dá precisão na hora de aplicar o blush, o iluminador, aplicar o contorno, sem problema nenhum. Todos eles são arredondados. A diferença deles para o pincel de blush é mínima, né? Lembrando que esses dois pincéis de blush que eu estou mostrando para vocês, eles têm o corte chanfrado, eles têm esse corte na diagonal, que são os que eu prefiro na hora de aplicar blush ou contorno, porque eu consigo definir bem, ó, o contorno do rosto ou a aplicação do blush, por ele ter esse corte mais diagonal, né? Ter esse corte chanfrado, são os que eu prefiro para blush. E aí tem vários tamanhos também, tem desde os menores até os maiores, os mais fofões assim, tem vários tamanhos de pincéis, todos eles vão funcionar para blush. Ai, prof, eu não tenho toda essa variedade de pincel. Não tem problema, a gente consegue com o mesmo pincel que a gente vai usar pó, eu vou aplicar pó em todo o meu rosto. Esfumei. Limpa ele numa esponjinha, num papelzinho, tira bem o excesso de pó, suja ele no blush e vem com a mãozinha bem levinha. A gente vai conseguir fazer a aplicação com o mesmo pincel do pó para o blush. Só que é importante depois vocês higienizarem muito bem esse pincel, porque ele vai estar sujo de rosa, ou de laranja, ou da cor do blush que vocês utilizaram. Se vocês esquecerem de higienizar esse pincel, passa no pó e passa de novo no rosto, pode ser que o resíduo do blush suje o rosto de vocês ou da cliente de vocês. Certo? Dá para entender essa diferença um pouquinho? Os pincéis da loja Embeleze, vale a pena comprar ou você tem outra indicação? Os pincéis da loja são os pincéis da Macrylan, então vale muito a pena. Se for o kit de 22 pincéis, vai valer muito a pena, tá? A Cosmobel é a loja parceira da Embeleze, que está lá dentro do Instituto Embeleze de Porto Alegre, e tem outras lojas fora do Instituto Embeleze. Ela é a nossa parceira, então os pincéis que tem lá eu recomendo sim, porque são os pincéis, exatamente os pincéis que eu uso em sala de aula. Então os pincéis da Macrylan, eles são muito bons de verdade, tá? Super aconselho. Qual o nome dos pincéis de corretivo? O nome do pincel dos corretivos são os mesmos nomes dos pincéis de base, tá? Por exemplo, esses pincéis menores, assim, nesse formato arredondado e que são achatadinhos, todos esses formatos assim, ó, todos esses são chamados de pincéis língua de gato. Todos esses são pincéis língua de gato, tá? Porque eles são arredondadinhos e chatinhos, tá? Então todos os pincéis que são nesse formato são chamados de pincéis língua de gato, tanto os de corretivo quanto os de base, certo? Então todo pincel que tem esse formato é chamado de pincel língua de gato, tanto para olhos. Se a gente tem um pincel de olhos que é nesse formato, ele vai ser um pincel língua de gato, ou sintético ou
de cerda natural, dependendo da função que a gente vai usar esse pincel na maquiagem, tá? Já esses pincéis assim, todos os pincéis que são mais densos, como por exemplo estes aqui. Todos esses pincéis são chamados de pincéis kabuki, porque eles são mais densos, dependendo do formato deles, ó. Indifere, na verdade, o formato deles. Todos eles são chamados de pincéis kabuki. Certo, gente? O blush é indicado usar na pele madura? Blush é indicado usar na pele madura, sim. E a melhor opção para pele madura na hora que a gente vai aplicar um blush é usar um blush mais cremoso. Um blush líquido ou um blush cremoso, eles funcionam muito melhor para pele madura, tá? Aí eu aconselho que vocês usem os pincéis de cerdas sintéticas, tá? Todos esses aqui da Macrylan, eles são de cerdas sintéticas. Indiferente se ele é de base, de pó, de corretivo, do que quer que seja, a grande maioria dos pincéis da Macrylan, eles são de cerdas sintéticas. Aí a gente vai entrar naquela questão de eu tenho um cuidado maior porque eu sou vegana, não uso pincel de cerda natural. Isso vai influenciar no resultado final da minha maquiagem? Não, gente, não vai influenciar, tá? Então, quem tem esse cuidado, quem é vegana, quem não consome nada de produto de origem animal, pode usar todos os pincéis de cerdas sintéticas que o resultado final vai acabar sendo basicamente o mesmo. Como eu falo para as minhas alunas, é importante que vocês saibam usar os pincéis. Não é o pincel que vai fazer a maquiagem, em sim a mão do maquiador. Então saibam usar os pincéis que vocês estão utilizando, tá? Por isso pode ser também um pincel bem baratinho ou um pincel bem carão, que vocês vão chegar no mesmo resultado. Depende da mão do maquiador. Depende da técnica que vocês estão empregando para usar esses pincéis. Certo? O pincel que chamamos de vassoura, mais utilizado para iluminadores, o que você acha? O pincel vassourinha, eu só tenho o grande, tá? Não tenho o pequeno. Ou eu tenho? Não, eu só tenho em Canoas esse pincel. Na escola de Canoas eu tenho. Joyce, manda pra mim o pincel aí pra eu mostrar aqui pro pessoal. Ó, esse é o pincel vassourinha, certo? A função original desse pincel, ele é para limpeza da pele. Ele é para retirar resíduos de maquiagem que caíram na nossa pele, que a gente quer limpar. Essa é a função. A função é de limpeza, de espanar os produtos da pele. Hoje em dia, a gente está usando muito esse pincel para aplicação de iluminador. Não é verdade? A gente usa muito esse pincel só para iluminador. Mas ele tem a outra função, que é limpeza. E essa é a função original desse pincel. Falando já nesses pincéis aqui, eu vou mostrar para vocês os pincéis de contorno e de iluminador. Então, o mais clássico que as pessoas estão usando muito hoje é o pincel vassourinha, que é o pincel de limpeza. Esse pincel também pode ser conhecido como pincel fã, pincel leque, pincel vassourinha, são os nomes que as pessoas dão para esse tipo de pincel, tá? Lembrem que ele é para limpeza, mas serve para iluminador. Outros pincéis que eu gosto para usar iluminador são pincéis parecidos com o pincel de esfumar olhos, só que eles são bem maiores. Eu vou pegar um pincel de esfumar olhos para vocês verem a diferença de tamanho. Ó. Esses dois pincéis aqui são para esfumar olhos e os maiores para iluminador. Dá para ver a diferença de tamanho entre eles? O formato é muito parecido, não é? O formato é muito parecido, mas o tamanho é que diferencia, tá? Então, esses menores são para esfumar olhos. Já esses pincéis maiores aqui, a gente usa para iluminador. Então, eu vou pegar o meu produto e eu venho com a mão bem levinha, ó, e aplico o iluminador na minha pele. Na ponta do nariz, abaixo da sobrancelha, no queixo. Esses pincéis aqui, por serem pequenininhos também, se eu quiser, por que eu não posso usar para blush? Também pode. A gente vai usar esses mesmos pincéis. Se a gente quiser usar ele para blush, a gente vai usar para blush. Ou para contorno. Por que eu não posso usar esse pincel para contorno? Se eu quiser, eu também posso. Sendo de cerda mais macia e cerdas longas, ele vai funcionar muito bem, tá? Então, ó, pincéis para iluminador que a gente usa hoje em dia. Formatos diferentes. Eu também gosto muito desses assim, ó, mais densos, tá? Eles são pincéis mais
como se fosse um pincel kabuki, ele é mais denso, tem mais quantidade de cerdas, a cerda é mais curta e tem mais quantidade de pelo. Então, para quando eu vou usar produtos mais cremosos ou líquidos, eu gosto de pegar o iluminador e vir preciso aqui, ó, nessa região, tá? Ele é mais durinho, então ele concentra mais produto. Esses maiores e mais fofos, eles espalham mais o produto na pele, certo? Às vezes, quando a gente usa esse pincel e o nosso iluminador não tem uma boa pigmentação, acaba que a gente passa no rosto e mal enxerga o iluminador. Então, esses pincéis mais densos, com maior concentração de cerda e mais curtos, quando a gente passa esse iluminador que não pigmenta muito bem, ele aparece muito mais. É só escolher o pincel certo para fazer com que o nosso produto brilhe, apareça, certo? Iluminador. Contorno. Tem uns pincéis que muito bons para contorno, que são esses aqui, mas pouco eu vejo as alunas usando, pouco eu vejo as alunas trazendo esses tipos de pincéis. Ó, eles são kabuks, eles são pincéis achatados, né? Que eles servem exatamente para a gente esfumar o contorno, ó, bem preciso, ó, nessa região. Ou nariz, bem preciso, ó. Ele consegue definir muito bem aonde a gente quer a área de contorno. Daí eu tenho os maiores e os menores. Eu tenho pincéis bem pequenininhos também, que é bem parecido com o pincel de blush, ó. Só que ele é bem menor do que o de blush, ó. Então esse pincel bem pequenininho, eu gosto muito de trabalhar contorno, definir bem o contorno aqui, ó. E por ser maciozinho, eu consigo esfumar muito bem o produto, tá? Então, todos esses formatos de pincéis aqui funcionam muito bem, tá? Se por acaso vocês perderam alguma dessas dicas que eu estou explicando para vocês sobre os pincéis, deem uma visitadinha no meu blog, Adriano Roman Makeup. Ali eu tenho vários posts falando exatamente sobre os pincéis, tá? Já viram esse tipo de pincel assim? Ele é muito parecido com os pincéis de contorno, né? Ó, ele é muito parecido. Vocês sabem para que serve esse pincel aqui? Deixem aí nos comentários. Quem souber vai ganhar um beijo. É o que eu posso dar nesse momento. Pincel para delineado. Qual o melhor formato para dar segurança na hora de maquiar a cliente? Pincel para delineador? Vamos falar deles então? Depois eu falo por último os pincéis de olhos então, tá? Então eu vou começar falando primeiro dos pincéis de lábios e depois eu finalizo com os pincéis de delineador, tá? Pincéis de lábios, geralmente eles são nesse formatos aqui. Se você... A preferência, tá? A preferência é sempre vocês usarem os pincéis descartáveis para aplicar batom. Então, se vocês tiverem os pincéis descartáveis para aplicar batom, é sempre uma melhor opção. Se não, existem esses pincéis nesses formatos aqui, ó, que são pincéis bem pequenininhos e precisos, que vão funcionar para aplicação de batom. Ah, esse aqui não, esse aqui. Todos esses pincéis pequenos, eles funcionam para aplicação de batom, certo? Mas de preferência, usem sempre os pincéis descartáveis, tá? Tô tentando ver se foca aí no negócio ou não. Certo? Pincéis de delinear olhos, tá? Existem dois tipos de pincéis para a gente delinear olhos. A gente pode usar os mesmos pincéis chanfrados que a gente usa para correção de sobrancelha, que são esses aqui, ó. De um lado, ele é de cerdas, do outro lado ele é uma escovinha, ou ele pode ser somente a escovinha, ou ele pode ser somente o pincel chanfrado, tá? Então, ou a gente pode usar esses dois, ou apenas um único, que tenha os dois lados diferentes. A gente pode fazer sim delineador de olhos com esses pincéis chanfrados, tá? Geralmente eu gosto de usar o pincel chanfrado quando eu vou trabalhar com delineador em gel. Eu tenho uma maior segurança e uma maior precisão na hora de fazer o delineado gatinho. Quando eu vou fazer em gel, eu gosto mais dos pincéis de... esses pincéis chanfradinhos assim, tá? Certo? Já os mais clássicos de delinear são esses bem fininhos, né? Olha, até quebrei o pincel. Deixa eu pegar aqui os bem fininhos. Se tiver pergunta, pode ir fazendo, tá, Leonardo? Pincel
Iluminador teria um nome específico? Ah, é pincel de iluminador. Pincel de iluminador. Esse aqui, por exemplo, ó, a referência dele é ST3. ST3. Esse pincel é da Macrylan, tá? Esse outro maior aqui, ó, é o ST2. Essa é a referência dele, também da Macrylan. Já esse pequenininho da Love Beauty, ele é um pincel iluminador L28, tá? E era isto, certo? Olha os pincéisinhos pequenininhos para delinear, ó. Dá para ver? Então esses aqui são os pincéis bem precisos, tá? Esse aqui é um pincel. Mal dá para enxergar a pontinha dele, né? Deixa eu ver onde pode enxergar. Esse pincel aqui bem pequenininho, ele é da Condor. Ele é um pincel para desenhar em tecido. Então ele é um pincel bem preciso. Ele é o 000, 000, 3 zeros, 000 da Condor, tá? Ele é bem pequenininho, bem preciso. Outro bem pequenininho, e esse aqui é da Belize. Também a referência dele é 000, é um pincel da Belize. Ele é um pouquinho, a cerda é um pouquinho mais longa do que o da Condor, ó. Os dois têm a mesma referência, 000. São bem precisos, gente. Bem precisos para fazer o delineador, o traço bem fininho. E um outro que também é para delineador, ele é um pouquinho mais grosso, é o A24. O A24 da Macrylan. Ele tem esse chanfradinho na ponta, ó, o que facilita muito na hora da gente fazer o delineado, ó, fazer o ângulo. O pincel não precisa estar torto, ele já é tortinho por natureza. Ó. A gente faz o ângulo do delineado e depois vem traçando o delineadinho nos olhos, tá? Eu gosto muito desses pincéis pequenininhos para delineador. Apesar de eu usar muito mais este aqui, que é o da Macrylan, é o A24, do que esses outros bem fininhos, tá? Eu acabo usando sempre esse aqui, porque ele é mais fácil, porque é o que eu tenho, o que eu uso geralmente. Não sei por quê, mas é isso. E os pincéis de esfumar o côncavo? Vou mostrar já. Mais alguma pergunta aí sobre os pincéis de delinear? Oi? Deixa eu mostrar um outro pincel para vocês. Deixa eu mostrar um outro pincelzinho para vocês, que são esses aqui, ó. Deixa eu pegar o original desse. Esses aqui são pincéis extras, tá? São pincéis que a gente usa para algumas funções. Por exemplo, este aqui a gente usa para correção de sobrancelhas, para separar cílios, né? Que é um pincel pentinho de um lado e escovinha do outro. A gente usa para sobrancelha ou cílios. Esse aqui também é um pincel parecido com a de máscara de cílios, né? O aplicador de máscara de cílios. Então, esse pincel serve para isso. Ele serve para aplicação de máscara de cílios. Mas acaba que a gente usa muito ele para pentear as nossas sobrancelhas. No design de sobrancelhas a gente usa muito, né? Para alinhar os fios, para fazer o corte, enfim. Já temos esse pincel aqui, ó, que é um pincel esfumador. Esse pincel esfumador, ele é uma esponjinha. E esse pincel esfumador a gente usa para esfumar lápis, para esfumar delineado, porque por ser uma esponjinha ele esfuma melhor. Acaba que eu não gosto muito dele para essa função, eu uso os pincéis de cerdas naturais. Esse pincel aqui eu uso para aplicação de glitter. Todos os pincéis de esponjinha, de borrachinha, acaba que eu uso glitter. Por exemplo, esse aqui eu uso para fazer um ponto de luz no cantinho interno do olho. Ou aplicar glitter em toda a pálpebra. Tem também esse pincel aqui, ó, que é um boleador. Ele é até para unha. A Berenice deve saber bem mais, né, Beres? Desse pincel aqui, a gente usa para desenhar florzinha na unha. Ela comenta dos pincéis para... Né? Então, esses pincéisinhos aqui, boleadorzinhos, ó, eu gosto de usar para fazer acabamentinho ou colar pedrarias na minha maquiagem. Eu pego ele, passo na cola, colo na pedraria
e venho com a pedraria e encosto onde eu quero. Então são outros pincéis que eu costumo utilizar em menos quantidade, mas costumo utilizar. E aí, descobriram para que serve esse pincel aqui? Me digam aí para que serve esse pincel. Vamos lá, os nossos pincéis de olhos, então. Esse pincel aqui, então, já que vocês não responderam, este pincel aqui serve para gente esfumar o côncavo. Sabiam disso? Sim, serve para esfumar o côncavo esse pincel. A gente pega a sombra, né? Pega a sombra lá na nossa paletinha e vai depositar ele aqui, ó. E vem esfumando para um lado e para o outro, até puxando para baixo. É bom? Ai, não é. Não gosto. Quem disse Berenice que me desculpe, mas eu acho um pincel muito ruim, tá? Para fazer isso. Ele é da Quem disse Berenice, tá? Então ele serve para esfumar o côncavo, esse pincel. Ele é bem estranhão, né? Acaba que eu deixo ele junto com os pincéis de contorno. Eu acabo usando mais ele para contorno do que para côncavo. Para esfumar aqui embaixo, ó, ele funciona muito bem também, ó. Mas tem outros pincéis que vão me fazer um efeito muito melhor. Ele é um pincel muito bonito para a gente ter na nossa coleção de pincéis, mas acaba que eu uso muito, muito pouco. Muito estranho mesmo, Adri, esse pincel. Também acho. Vamos falar de pincéis de olhos? Os pincéis de olhos funcionam da seguinte forma. Existem os pincéis de depositar sombra, existem os pincéis de esfumar, existem os pincéis de precisão, de cerdas sintéticas e de cerdas naturais, tá? Então vamos lá. Eu vou mostrar primeiro os pincéis de depositar sombra, certo? Todos os pincéis para depositar sombra, eles são parecidos com o formato língua de gato. Então, esses pincéis assim, ó, esse aqui é para corretivo, mas também serve para eu depositar sombra, porque eu pego o produto com a parte chata do pincel, eu pego o produto e eu consigo concentrar o produto onde eu quero, eu consigo depositar o produto. Eu não uso esse tipo de pincel de depositar para esfumar, tá? Então eu só uso para depositar sombra. Vou mostrar os de cerdas naturais. Todos esses são os mesmos formatos língua de gato, só que todos são de cerdas naturais, tá? Tá bom. Aqui. Deixa eu ver mais algum. Sei. De cerda bem curtinha. Olha a diferença desse maior aqui e desse menorzinho. A cerda bem curtinha, né? Quanto mais curta a cerda, maior precisão eu tenho na hora de trabalhar o meu olho. Quanto maior a cerda, quanto mais longa, eu consigo aplicar e eu já posso esfumar a sombra se eu quiser. Quanto mais longa as cerdas, eu já consigo depositar e esfumar com o mesmo pincel, tá? Então esses pincéis de cerdas longas, eles são muito bons. Só que o que acontece com esses pincéis de cerdas muito longas e muito macias? Quando eu vou depositar sombra na minha pálpebra, se eu vou fazer esse movimento aqui, ó, ele joga toda a sombra no nariz, aqui fora ou aqui embaixo. Ele cai muita sombra na nossa pele quando a gente vai usar esses pincéis maiores, certo? Então, pincel maior de cerda muito longa, ele acaba sujando muito a pele. Então, eu prefiro sempre os pincéis de cerdas mais curtas, como por exemplo esse, ou pincéis de cerdas menorzinhas, né? Pincéis menores, mais precisos, como por exemplo esses pincéis aqui de precisão, ó, que são pincéis também para depositar sombra, só que eles são muito, muito menores. Eles são bem mais precisos. Ó. Olha a diferença entre o maior que eu tenho e o menorzinho. Né? Então ele é muito mais preciso. Pincéis mais precisos não caem tanta sombra na pálpebra. Então quando eu pego a sombra, eu deposito, ele cai menos sombra aqui na minha pele, então suja menos a minha pele. E um segredo para não sujar a pele é não bater o pincel no rosto, não bater o pincel e não esfregar o pincel. Quando a gente faz esses dois movimentos de esfregar ou bater,
a sombra cai toda aqui embaixo e acaba sujando toda a nossa pele. Então a forma correta é sempre empurrando o pincel contra a nossa pálpebra, tá? Assim ela vai fixar muito melhor. Então todos esses pincéis em formato língua de gato servem para depositar a sombra nos olhos. Já os pincéis mais arredondados, parecidos com os pincéis de pó, só que numa versão bem menorzinha. Pincel de pó, a versão menorzinha dele é o pincel para a gente esfumar. Então a gente tem vários tipos de pincéis de esfumar aqui. Uns de cerdas mais curtas, uns de cerdas mais longas. Então tem vários tipos de pincéis, tá? Pincel de precisão, pincel lápis. Ó, todos esses pincéis aqui que são arredondados, ó, se vocês observarem, ele é arredondado, ele não é achatado. Então todos esses pincéis arredondados, eles funcionam muito bem para definição de côncavo, tá? Quando a gente quer definir o nosso côncavo. Quanto maior o nosso olho, melhor vai ser um pincel maior. Quanto menor o nosso olho, menor o pincel que a gente vai escolher. Então por isso existem vários tamanhos de pincéis de esfumar, desde os maiores até os menores. Os maiores para olhos maiores e os menores para olhos menorzinhos. Então esse aqui ele é bem fofo, ó, e a cerda bem mais longa. Então eu consigo espalhar bem mais o produto. Ele faz uma limpeza no esfumado. Ele deixa o acabamento bem mais polido. Ele consegue polir muito mais a nossa sombra. A sombra fica com um acabamento bem mais interessante, bem mais bonito, certo? Além dos pincéis de esfumar, a gente também tem os pincéis de precisão, ou seja, os pincéis lápis. E aí a gente tem vários modelos de pincéis lápis aqui também. Todos esses pincéis aqui são pincéis de precisão, que a gente chama de pincel lápis. E esses pincéis vão ser para precisão. Por exemplo, eu esfumei todo o meu côncavo com esse pincel maior, né? Esfumei o marrom. Agora eu quero concentrar uma cor mais intensa no canto externo. Eu vou pegar um pincel lápis, pego a cor mais escura e concentro exatamente aonde eu quero. Aí eu vou dar mais intensidade de cor. Ou eu quero esfumar o lápis ou uma sombra aqui embaixo. Eu pego um pincelzinho de precisão e venho com ele aqui embaixo, ó, esfumando essa região de baixo dos olhos. Então esses pincéis de precisão também são bem importantes, tá? Todos esses pincéis que eu falei até agora, eles vêm nos kits tanto da Macrylan de 22 pincéis, quanto no da Love Beauty, exceto o pincel de esfumar, que é um pincel extra que a gente precisa adquirir se a gente comprar o kit de pincéis da Macrylan, tá? É o pincel A10 ou o pincel A11. É esse formato aqui. É um pincel para esfumar. Então esses pincéis aqui a gente precisa adquirir fora do kit, porque não vem no kit. No kit da Macrylan só vem os pincéis lápis. Então é um pincel de precisão. Posso definir o côncavo com ele? Pode. Pode, mas ele vai deixar sempre mais marcado. Então a gente tem que ter uma habilidade um pouco maior. No começo, que a gente está começando a trabalhar com a maquiagem, é importante que a gente tenha 2, 3, 4 tamanhos de pincéis de esfumar diferentes, porque ele vai nos ajudar a chegar no resultado de esfumado muito mais fácil, certo? Então eu aconselho muito que vocês tenham mais de um pincel de esfumar, mais de um tamanho de pincel de esfumar, para olhos, tá? Então esses são os 3 tipos de pincéis: pincel de depositar, o pincel de esfumar e o pincel de precisão, que são sempre os pincéis menorzinhos, tanto para aplicar quanto para esfumar com precisão os nossos olhos. Certo, gente? Falei bastante sobre o pincel. Então todos esses pincéis aqui funcionam para olhos, vários modelos diferentes, tá? Todos esses pincéis aqui para precisão, delineador, correção de sobrancelhas, vários modelos diferentes. Pincéis para iluminador, pincel para contorno, são esses formatos. Pincel de pó, todos esses aqui, meio difícil de ver, né? Todos pretos. Todos os pincéis de pó. Deixa eu mostrar para vocês um pincel bem bonito que eu ganhei de uma aluna. Olha, bem bonito, ó, bem colorido,
Bem bonitão, gostei muito desse pincel. Até hoje eu não usei de pena de sujar as cerdas bem branquinhas desse pincel. Ele é para pó, acabou que eu nunca usei, mas ele tá guardadinho aqui com todo carinho. Todas essas canecas que eu ganhei foi tudo de alunas, tá? Então eu agradeço muito às alunas, o carinho que elas têm por mim, de me dar esses presentes. Elas sempre me dão canecas porque elas sabem que eu gosto muito de canecas. Aqui, ó, pincelzinho de blush. Todos esses pincéis pra... Ah, aqui, gente, olha aqui. Esse é o pincel leque pequenininho. Olha a diferença do leque grande e do leque pequenininho, tá? Então aqui tem a diferença de tamanho entre eles. Certo? Eu não sabia que eu tinha aqui, mas tem. Ele serve para limpar ou para iluminador, tá? Já vou deixar ele junto com os iluminadores. Pincel para corretivo. Todos esses pincéis aqui, tá? Vários modelos diferentes, kabuks, línguas de gato, os pincéis Duo Fibers, todos para aplicação de corretivo. Pincel de base, os mais clássicos, os línguas de gato. Esse aqui todo mundo tem, eu aposto que todo mundo tem um pincel língua de gato e um pincel de pó na sua casa. Ou não, a grande maioria tem língua de gato e pincel de pó em casa. Os pincéis Duo Fibers, olha eu aqui bem bonitão. Esse também ganhei das alunas. Foi das alunas? Não, esse eu ganhei da escola. Foi da escola que eu ganhei esse, né, Adri? Foi, né, Beres? Acho que foi. Foi da escola que eu ganhei esse aqui. Aqui tem todos os pincéis Duo Fibers de vários tamanhos diferentes. E aqui também os pincéis para aplicação de base. Esse aqui também ganhei da escola. Canequinha da escola, bem bonita. Todos os pincéis de base. E aí, Beres, gostou? Tá gostando? Tá curtindo? Tá entendendo sobre os pincéis? Bom relembrar, né, Ieda? Às vezes a gente acaba esquecendo a função de cada pincel, né? E a gente acaba olhando a quantidade de pincéis. 22 pincéis, meu Deus, para que serve cada um desses pincéis? Espero que vocês possam ter entendido um pouquinho sobre cada função de cada pincel. Agora eu vou respondendo algumas perguntas de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou respondendo, aproveitando esses 5 minutos finais que a gente tem aí. É 5 mais ou menos, né? Minutos finais que a gente tem. Daí eu vou respondendo dúvidas caso vocês queiram. Aproveitem, gente, para me seguir nas redes sociais. Me sigam no Instagram quem ainda não me segue. Adriano_Roman. Me siga no Facebook. Adriano Roman Makeup. Acompanhem o meu canal no YouTube. Adriano Roman Makeup. Então me sigam, tá? Oi, Ana Paula. Oi, Paula. Oi, Lucas. Então me acompanhem nas redes sociais. Me sigam. Eu preciso chegar no 100 mil, que nem eu falei já para as meninas. Preciso chegar no 100 mil no Instagram. Ainda tô com 2 mil, mas é uma meta que a gente precisa. E daí eu preciso da ajuda de vocês, desesperadamente. Que vocês me ajudem me seguindo no Instagram, não custa nada, é de graça. E lá eu posto muitos conteúdos de maquiagem, eu posto fotos de maquiagem, eu posto sequência de maquiagem, eu posto passo a passo de maquiagem. Então vocês vão ter muito conteúdo de maquiagem. Aproveitem também para me seguir no meu blog, ou acompanhar o meu blog, Adriano Roman Makeup. É só escrever Adriano Roman Makeup ali no Google, que é a primeira página que aparece. E lá tem muitos conteúdos de maquiagem, inclusive posts falando sobre os pincéis. Tem algumas perguntas aí? Diferença do sintético e natural. A diferença do pincel sintético e do natural. O pincel sintético ele é feito de cerdas sintéticas, tá? De nylon, de taclon. Então ele serve para aplicar produtos líquidos ou cremosos, como base, corretivo. Já os pincéis de cerdas naturais, eles são para aplicação de produtos em pó, como pó, blush, sombra. Né? O pincel de cerda natural ele é feito de pelo de animais. A diferença na hora da aplicação eu não vejo muita, sinceramente. Aqui eu tenho um pincel da Love Beauty, que ele é de cerda natural, e aqui eu tenho um pincel sintético da Macrylan. Os dois vão entregar o mesmo resultado. Os dois eu vou conseguir depositar mais produto na pele, tá? Cerda sintética é aquela questão, eu não gosto de consumir produtos de origem animal, eu não tenho esse costume de usar produtos que foram testados em animais ou que tem animal na sua formulação, enfim. O sintético é a melhor opção. Se vocês não se preocupam com isso, daí é o natural, tá? O natural ele é muito mais difícil o cuidado. O pincel natural ele precisa de um cuidado muito maior na hora da higienização, da limpeza. Eu prefiro sempre que vocês escolham, se eu pudesse escolher por vocês, eu sempre escolheria o pincel de cerdas sintéticas. Uma,
porque não é feito de pelo de animais, então tem esse cuidado aí de não ter produto animal e não testar em animais e não matar animais para fazer pincel. As cerdas sintéticas eles vão funcionar muito, muito, muito bem, tá? Mas se a gente quer um pincel mais elaborado, mais caro, usa as cerdas naturais. Daí vai ficar a critério de vocês, tá? Um pincel que eu odeio e não gosto, tá? Pode ser que me processem? Pode ser, mas eu já usei e odiei. É esse pincel aqui, ó. Esse pincel aqui eu não sei nem a marca mais, porque até já saiu. Ah, é da Belize. Desculpa, Belize. Mas esse pincel aqui, ele é muito ruim. Uma por vir com um cheiro de bicho, e até hoje tem. Eu já tenho esse pincel há uns bons anos e já lavei muitas vezes. Ele tem um cheiro de ovelha. Quem já cheirou ovelha sabe, tá? Então tem um cheiro de ovelha muito forte, um cheiro sintético muito forte, mas ele eu acho que é cerda natural. Então é um pincel que eu não gosto, além de ele espetar muito a pele, tá? Já passei condicionador, já passei amaciante de roupa, um monte de coisa e não funciona esse pincel, tá? Esse pincel não funcionou pra mim. Então é um pincel que eu não gosto. Melhor forma de higienizar os pincéis. Gente, como a gente vai higienizar esses pincéis? Duas formas. Primeiro, a gente vai usar o higienizador de pincéis. É aquele produtinho próprio para limpeza dos pincéis, tá? Então a gente pega o higienizador de pincéis, vai borrifar num papelzinho, num papel toalha, numa toalha qualquer, deixa úmida a toalha e vem com o nosso pincel, passando para limpar, matar os micro-organismos, as bactérias dos pincéis, tá? Essa é a forma rápida que a gente tem que fazer entre uma cliente e outra e no final do dia nos atendimentos. E uma limpeza que a gente tem que fazer uma vez por semana, é lavar com água corrente e sabão. Água corrente, molho as cerdas do pincel com água corrente e vem com um sabonete antibacteriano, vem com um detergente neutro de louças, vem com esses produtos e vem limpando as cerdas do pincel, tá? Muito cuidado para não esmagar a cerda. Vai delicado, limpando bem, retirando bem a sujeira dos pincéis. São as duas formas que eu aconselho vocês limparem os pincéis. Ou com os higienizadores de pincéis, diariamente, entre uma cliente e outra, e água corrente e sabão, uma vez por semana, certo? São as duas formas. Eu vou fazer uma live falando sobre biossegurança também. Não sei se essa semana ou na outra, eu vou estar postando aí em seguida, tá? Me sigam nas redes sociais que vocês vão ver sempre os posts. Mas eu vou fazer uma live falando sobre biossegurança, eu vou fazer uma live falando sobre formação de preço também. Muitos outros professores também vão fazer e eu vou deixando os links para vocês irem acompanhando. Os professores de cabelo, de barbearia, vão falar também sobre esse assunto e é importante a gente entender muito sobre isso. A Berenice também vai falar, a Beres vai falar também sobre biossegurança. Vou deixar o link dela aqui. Então vou deixar muitos conteúdos para vocês. Então a nossa próxima live vai ser na quinta-feira, às 19 horas. Ainda não definiu o assunto. Provavelmente vai ser biossegurança, mas eu vou deixar os cards aqui para vocês irem acompanhando, tá? Tem mais alguma pergunta? Gostaram da live, gente? O que estão gostando? Estão gostando dessas lives ou não? É importante eu ter o retorno de vocês para ver se eu sigo fazendo ou não. Pode ser uma chatice, vocês estão odiando. Então, às vezes não adianta. Certo? Muito obrigado, Edna. Obrigado, Beres. Gente, eu tenho 1 minuto para finalizar. Eu quero agradecer todos vocês. Eu vou salvar essa live agora. Eu aprendi como salvar. Então, eu vou salvar essa live e vou postando caso vocês queiram, tá? Então, nos encontramos na quinta-feira, às 19 horas. E provavelmente eu vou falar sobre biossegurança na maquiagem. Os cuidados que a gente tem que ter na hora de maquiar uma cliente, certo? Já falo sobre a higienização dos pincéis mais um pouquinho. Então me sigam nas redes sociais, Adriano_Roman aqui no Instagram, ou Adriano Roman Makeup no Facebook. Uma boa noite a todos, um grande beijo e muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Beijão! Até mais!